Tristeza e alegria. João 16, de 16 ao 24. João capítulo 16, do 16 ao 24. Mais algum tempo e já não me vereis mais. Momentos depois e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isso? Mais algum tempo e já não me vereis mais, e momentos depois e me vereis de novo? E por que vou para o Pai? E se questionavam: que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar e lhes disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mais algum tempo e já não me vereis mais, momentos depois e me vereis de novo? Em verdade, eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo o seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é o momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais ninguém tirará a vossa alegria. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Tristeza e alegria. Era o que os discípulos de Cristo estavam passando por esse momento, nesse momento aqui relatado. E nós, quantas vezes passamos por tristezas na vida? Quantas vezes passamos por tempestades na vida? Mas o Senhor Deus nos concede depois a bonança, nos dá depois o descanso, a tranquilidade. Depois nós temos a alegria no Senhor, porque Ele transforma todas as nossas tempestades e dificuldades em bênçãos. Não é uma troca, e nós vamos ver aqui que não é uma troca. Apenas eu saio dessa dificuldade para um estado mais confortável, e aquele estado mais confortável logo se tornará uma nova dificuldade, e assim vai indo, eu vou sempre trocando. É como uma pessoa que não tem Cristo, ela está num vício, ela sai daquele, vai para outro, sempre vai só trocando. Cristo, Ele transforma a nossa tristeza, Cristo transforma as nossas dificuldades em alegria. É como a mulher que está de parto. Ela vai passar pelo momento de parto, e aquilo ali traz medo a ela, aquilo ali vai trazer dor a ela, mas ela não troca: não quero mais ter bebê, pronto, quero outra coisa na minha vida. Não, ela vai passar por aquilo e terá o bebê, e aquilo será uma alegria. Então todo o sofrimento que ela passar, o parto, depois ela terá o resultado como uma alegria, uma grande alegria. E Deus fez isso com os seus apóstolos e discípulos, e faz isso conosco também. Não é apenas uma troca, é uma transformação. Ele transforma toda a tristeza em alegria. Vocês já devem ter ouvido o ditado popular que diz que um dia no casador e o outro dia está casa. Já ouviram esse ditado? E esse ditado passa a ideia que na vida algumas vezes a gente perde e outras vezes ganhamos. E esse ditado pode servir tanto de
de consolo como de motivação. Hoje eu estou assim, mas amanhã eu posso. Hoje eu estou triste, mas amanhã eu posso estar alegre. Ou seja, hoje eu posso estar passando por essa dificuldade, amanhã eu posso não estar mais passando por essa dificuldade, porque o meu Cristo irá transformar a situação e irá me ajudar a passar pela dificuldade, a passar pela provação, não a apenas fugir dela, mas passar por ela, e dessa forma Ele me ajuda a crescer espiritualmente, a ter maturidade. E parece que era exatamente isso que iria acontecer com os discípulos de Cristo. Logo eles ficariam tristes pela partida de seu amado Senhor. Cristo estava partindo, Ele estava preparando ali o campo, o meio de campo, né? Eu vou partir. E nós já vimos que Ele já prometeu, já havia prometido o Espírito Santo, o Consolador. Na mensagem passada de João, do Evangelho, nós vimos sobre isso. Ele prometeu o Consolador, mas eles não sabiam ainda como era isso. É como a caminhada cristã, né? Eu confio no Senhor, mas eu não consigo ver o que está lá depois do monte. Então Jesus havia prometido para eles o Consolador, mas eles não tinham experimentado isso ainda. Então como que vai ser, né? E nós somos assim, geralmente há um desconforto quando a gente não sabe, não tem certeza. Mas Deus trabalha conosco dessa forma justamente para exercitarmos nossa fé, nossa confiança nele, confiarmos na palavra dele, confiarmos nas promessas dele. Ele prometeu o Espírito Santo e ele disse que era algo bom. Então os discípulos estavam apreensivos porque não sabiam como isso ia ser, mas era algo que eles precisavam confiar. Em nossas vidas parece que também acontece assim, né? Temos dias baixos, temos dias de perdas, já outros de muito ânimo e alegria, não é uma verdade? Nossas vidas assim, nossa vida emocional, sentimental, não é assim? Tem dias que estamos vibrando no trabalho, na escola, na família e na igreja. Tem dias que não estamos vibrando tanto assim, né? Eu confesso que ontem, quando começou a chover, eu vibrei, porque fazia tempo que não chovia, né? Aqui no sul não somos acostumados, somos acostumados com chuva, com cinza, com nuvem, né? Então, tinha muito sol, eu estava meio apreensível, né? Não é o nosso costume, estou brincando. Mas com relação à companhia espiritual de nosso Senhor, sempre temos dias de ganho e de alegria, porque espiritualmente Jesus já retornou, né? Lá em Atos 2, no início da igreja, através do Espírito Santo, Cristo habita em nós, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Fisicamente Ele irá retornar a esse mundo novamente, né? A sua segunda vinda, em terra, com pés em chão, no Monte das Oliveiras, no final dos 7 anos de tribulação, para dar início ao seu reino milenar, a segunda etapa da sua vinda, e a primeira etapa, que é nos ares, o arrebatamento dos salvos. Isso fisicamente, mas espiritualmente Ele está conosco, Ele habita em nós. Então nós temos a companhia de Cristo, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que estamos para baixo, mesmo nos momentos que estamos tristes, temos a companhia dele, através do Espírito Santo que habita em nós. Isto mostra que Cristo e o Espírito Santo são um. E também mostra que Cristo, quando retornou através do Espírito Santo, vamos colocar assim, tá? Lembre-se, não é o retorno da segunda vinda, é a sua presença através do Espírito Santo, foi para estabelecer a sua igreja. Não foi assim que aconteceu lá em Atos 2? O Espírito Santo trabalhava antes de Atos 2, nos seres humanos, nas pessoas, nos salvos? Sim, trabalhava.
mas ele não permanecia, não era uma habitação contínua antes. Ele vinha, trabalhava com o seu propósito divino, e depois ele se retirava. Isso aconteceu lá com Sansão, por exemplo, com Davi, com Salomão e outros. Aqui no Novo Testamento, antes de chegar a iniciar a igreja, era assim que ele trabalhava. Ele trabalha nos incrédulos, não que ele habita no incrédulo, ele trabalha exteriormente, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E em Atos 2, ele veio para iniciar a igreja. Então, olha que importância. Cristo veio para a sua igreja, o Espírito Santo veio para a igreja. Então, a igreja é muito importante. E praticamente temos duas doutrinas estabelecidas aqui: a triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como um Deus que se manifesta em três pessoas distintas, e temos aqui a eclesiologia, a doutrina da igreja, sendo mostrada a importância da igreja local. A primeira igreja fundada foi em Jerusalém, e quando Cristo disse que voltaria para seus discípulos, ele estava se referindo após a sua ressurreição, foi morto, foi ressuscitado. Depois daí ele esteve com os discípulos todo aquele tempo, não lembro quanto tempo foi, mas foram alguns dias. E depois os discípulos viram Cristo ascendendo aos céus, lembra? Ele disse que voltaria, e com certeza voltará no arrebatamento, voltará no início do milênio, antes do início do milênio. Mas em Atos 2, praticamente, não fisicamente, espiritualmente, ele já voltou para estabelecer a sua igreja através do Espírito Santo. Como toda igreja verdadeira de Deus deve ser, ela deve ser fundada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usou naquele momento para fundar a igreja de Jerusalém a vida de alguns homens e mulheres, seus discípulos. Alguns discípulos. Crente sem igreja pode não ser filho de Deus. Então é um crente nominal só. Ou pode estar em sérios apuros espirituais, seguindo uma filosofia própria, porque Cristo veio para a sua igreja. Não existe igreja metaverso. O Espírito Santo, sim, é espiritual. Não existe igreja eletrônica. Não existe igreja de redes sociais. Cristo fundou uma igreja local, com crentes de verdade, de carne e osso, crentes onde habitam neles o Espírito Santo. Foi isso que foi fundado. Então, ou um crente que diz que é crente e não tem a sua igreja, não se submete a uma igreja local, não se responsabiliza por uma igreja local para ser abençoado na igreja local e abençoar a igreja com os dons que Deus tem lhe dado, ele não pode ser um filho de Deus, porque o Espírito Santo que habita na vida do crente, o Espírito Santo impele o crente a ler a Bíblia e saber o que está lá, e coloca o amor de Deus dentro dele, de tal forma que ele quer amar a Deus. E quando ele quer amar a Deus, então, por exemplo, eu amo a Flávia, minha esposa, então ela gosta do quê? Vou fazer aquilo que ela gosta porque ela ama. Então eu preciso saber o que ela gosta. Eu amo a Deus, então eu quero agradá-lo, então eu preciso saber do que ele gosta. E é através da palavra que eu fico sabendo. Então vocês perceberam que hoje em dia no mundo o egoísmo está tão grande que tem pessoas dizendo que são crentes e vivem mas é que eu gosto assim. Não, peraí, calma lá, alto lá. Não é o que você gosta, é o que Cristo gosta. Então você não serve a Deus, você não é filho de Deus, você serve ao seu eu. O seu Deus é o seu eu, porque você faz o que você gosta. E quem serve a Cristo, quem serve a Deus, faz o que Ele gosta. Eu amo
Cristo, então eu faço o que Ele gosta. Eu não me amo, meu Deus não é o meu coração. Então se eu digo que sou crente e faço o que eu gosto, eu estou dizendo quem é o meu Deus. O meu Deus não é Cristo, o meu Deus não é o Deus criador do universo. O meu Deus é o pequeno reizinho chamado Rafael. Agora, quando eu amo o meu Cristo, eu não vou fazer o que eu gosto, mas sim o que o meu Cristo gosta, porque eu amo Ele. E Cristo ele não veio para cristãos isolados. É claro que pode haver algumas exceções, algumas questões particulares, mas Cristo veio para a sua igreja. A igreja é constituída de salvos, porque Cristo salva, e depois reúne os salvos na sua igreja. É isso que a Bíblia ensina. Em todo o Novo Testamento não há nada diferente disso, e nós não podemos sair do Novo Testamento. Ontem a Flávia fizemos uma visita com o Júnior e a Lloyd, os parentes da Jéssica, e eu estava explicando para eles: olha, não é a minha palavra que vocês vão ouvir, não é a palavra da Igreja Batista, apesar que a Igreja Batista procura ser séria com as coisas de Deus, e eu procuro ser um homem sério com as coisas de Deus. É a palavra de Deus que vocês vão ouvir. Então nós vamos abrir os versículos e vocês vão ler os versículos e vocês vão me explicar o que entenderam. E eles fizeram isso. E liam e me explicavam. É isso aí que está aí. Não precisa de vir um teólogo aqui explicar para vocês. Hard. Não. É o que vocês leram, é o que vocês entenderam e vocês me explicaram. Pronto, está fácil. Porque é a palavra de Deus. Então nós não podemos inserir nada mais na palavra de Deus, nem tirar nada mais na palavra de Deus, como um monte de igrejas têm feito hoje em dia, principalmente por causa do liberalismo teológico. Não falo liberalismo de prática, isso é outra coisa. Liberalismo teológico, que ensina coisas que não estão na Bíblia. Então a igreja é constituída de salvos, porque Cristo salva, e depois que Cristo salva, Cristo reúne os seus salvos na igreja local. Novamente os versículos 16 e 18. Mais algum tempo já não me vereis mais, momentos depois e me vereis de novo. Então alguns dos discípulos comentaram entre si: o que ele quer dizer com isso? Mais algum tempo já não me vereis mais, e momentos depois e me vereis de novo? E por que vou para o Pai? E se questionavam: o que significa algum tempo? Não compreendemos o que ele quer dizer. Então neste mesmo capítulo, do verso 1 ao 15, que nós já vimos algum tempo atrás, Jesus fala do ministério do Espírito Santo. Já nesse texto que acabamos de ler, Jesus volta para a sua partida, ele volta a falar da sua partida, e também da sua volta. Nós podemos notar que Jesus trata das emoções de seus discípulos. Jesus está tratando dos sentimentos dele, das emoções dele. Isso é importante nas nossas vidas, não é? Não é algo ruim, não. Nossas emoções não são coisas ruins, são boas. Calma aí, que eu já explico o resto. Como assim boas? Jeremias fala que elas são enganosas. Elas foram criadas por Deus, e tudo que Deus fez não era somente bom, era muito bom. Não é assim que está lá em Gênesis? Na verdade, as nossas emoções elas foram desordenadas pelo pecado. Por isso elas são enganosas. Mas Cristo se preocupa com nossas emoções, nossos sentimentos, a ponto de procurar colocá-las em ordem novamente. Cristo se preocupa com o que nós sentimos, e Ele quer ordenar isso novamente em nossas vidas, que o pecado um dia desordenou. Se você pensa que as coisas seriam diferentes se você vivesse com Cristo fisicamente, se eu vivesse naquela época, se eu vivesse com Cristo, queria andar com Ele, ao lado dele, ou ia assistir às suas preleções, às suas mensagens, seus sermões, tudo seria diferente na minha vida. Eu vou dizer, você está enganado. Como assim, pastor? Os discípulos de Cristo que andavam com Ele regularmente estavam cheios de dúvidas. Imagina eu e você. É bem melhor essa época que o Espírito Santo vive dentro de mim e eu tenho toda a palavra de Deus revelada.
Eles não tinham ainda o Espírito Santo vivendo dentro deles, nem tinham todo o Novo Testamento. A diferença é grande. Eles eram cheios de dúvidas, eles não estavam entendendo o significado do que Cristo estava dizendo a eles referente aos tempos. O Wiersbe escreveu o seguinte, abre aspas, eles estavam profundamente entristecidos, confusos quanto a alguns dos ensinamentos de Jesus e amedrontados. É um grande estímulo para mim saber que os discípulos eram homens reais, com problemas reais. No entanto, o Senhor pôde usá-los para a sua obra. Por vezes, temos a impressão equivocada de que esses homens eram diferentes de nós, de que haviam recebido conhecimento espiritual e coragem excepcionais, mas não é o caso. Eles eram humanos, fecha aspas. Então pode ser que, se você vivesse naquela época, os seus problemas fossem diferentes dos problemas que você tem hoje, mas você teria problemas, com certeza, você teria dificuldades, elas só mudariam de endereço, mas a tristeza seria a mesma. As provações, a provação em si teria provação, elas poderiam ser diferentes. Parece que essa questão de tempo é algo difícil até para nós mesmos, principalmente quando se refere à escatologia, né? O ser humano se preocupa muito com o tempo, não é verdade? Não nos preocupamos com o tempo? Quando que irá acontecer? Quando irá iniciar? Quando vai nascer? Quando vai casar? Pressão, né, da sociedade. Quando vai morrer? Quando vai melhorar? Quando me será dada uma resposta? Quando irá falar comigo? Quando eu devo ir? Quando eu devo falar? Quando eu devo sair de casa? Quando eu devo comprar? E assim por diante. Todas essas perguntas se referindo ao tempo. Quando? Esse advérbio. Parece que Deus colocou o tempo dentro do ser humano para mostrar suas limitações. E mais, parece que Ele não revela todo o tempo aos seus filhos para provar nossa confiança. Eu vejo a caminhada cristã com muitas incertezas certas. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, eu posso confiar no meu Senhor, porque Ele prometeu que no fim tudo daria certo para mim. E eu confio em Sua palavra, porque Ele provou que me ama e quer o meu bem. Eu só não sei muito bem como é esta caminhada, mas é uma caminhada confiante, vivendo de acordo com o que Ele tem dito. Então, assim, é uma incerteza certa, ou seja, eu sei que no final tudo vai dar certo, eu sei que Ele quer o meu bem, eu sei que Ele me ama, Ele nunca vai me prejudicar. Eu sei certas coisas porque a Bíblia é revelada, certas profecias estão ali na Bíblia e são me reveladas, mas eu não sei tudo, todo o processo, os mínimos detalhes. E não é esse o nosso problema, nossas preocupações e ansiedades do dia a dia. Eu quero saber os detalhes. Senão eu não vou, senão eu não aceito. Não é assim que nosso dia a dia. Então a nossa caminhada é uma incerteza certa, ou seja, eu não sei os detalhes, mas eu confio porque Ele já provou. Por isso que eu confio nele. Então, eu me imagino assim na minha caminhada cristã, erguendo o pescoço, pescoçando, né, como falam, né? Como que isso vai ser? Será que vai ser assim? Vai ser assado? Vai ser desse jeito? Porque Ele não me revela certos detalhes lá na frente. Eu não sei como será, eu fico ansioso por isso. E eu preciso sempre em oração nas minhas devocionais voltar a ler a palavra de Deus e, Senhor, me ajuda a confiar em Ti, Senhor, me ajuda a não ficar ansioso pelos detalhes. O Senhor está na frente, o Senhor está guiando, sendo o meu norte, me ajudando em tudo. Me ajuda com isso. E aquele dia passa, você tranquilo e tudo, você acorda outro dia, como será hoje? Como será? Senhor, me ajuda de novo nesse dia, né? E assim vai, ele voltar. Nós somos assim, né? Ansiosos com o dia de amanhã, ansioso com o que está lá na frente, queremos ter certeza, vendo com nossos olhos, queremos ter uma agenda de dias e horas dos acontecimentos futuros em nossas vidas, queremos ter datas,
E por não termos um cronograma do que Deus tem para nossas vidas, ficamos muito apreensivos, não é verdade? Deus, quando você foi convertido, Deus te deu uma agenda e disse assim: essa é a tua agenda para o resto da tua vida agora, até eu voltar. Está aqui tudo? Não. Ele disse: ó, eu coloquei para todo mundo, todos os meus filhos, o que irá acontecer, o que eu quero que vocês saibam, já está tudo no Novo Testamento, é só ler lá. Essa é a nossa agenda, nosso cronograma, está aqui. Os discípulos de Jesus estavam assim naquele momento, confusos por causa de partida, de volta de tempo, de um momento mais de tempo. Eles estavam: que negócio é esse de um pouco de tempo, mais tempo, de volta, de partida? Que negócio é esse? Não estamos entendendo nada. E sabe como que o Senhor procurou ordenar, ou procura ordenar os sentimentos e as emoções dos discípulos? De duas formas. Primeiro, dando certeza de algumas coisas e provando isto, as realizando. Ou seja, Cristo deu certeza para eles: eu vou voltar. Em Atos 2, espiritualmente Cristo volta e habita na sua igreja, nos crentes, nos filhos de Deus. Ele prometeu e logo cumpriu. Outras coisas também, né? E a segunda forma, a maneira, é nos incentivando a nós agirmos por fé das outras coisas que não seriam reveladas naquele momento como tempos e acontecimentos, mas eles poderiam confiar na palavra de Cristo, porque Ele falou algumas coisas com clareza, iria cumpri-las logo em suas vidas. Então assim, duas coisas, eu estou prometendo isso e já vou cumprir, está aqui, e o resto que eu prometi, então eu vou cumprir também, não se preocupe. Então tenham fé, confiança, eu já provei que vocês podem confiar em mim, vocês poderão crer no resto, porque eu lhes darei a prova, eu lhes dei prova de que cumprirei, pelo fato de logo fazer isso, aquelas coisas que eu acabei de falar. Versículos 19 a 22. Mas Jesus sabia o que desejavam perguntar e lhes disse: vós vos questionais sobre o que eu quis dizer quando declarei: mas será algum tempo e já não me vereis mais, momentos depois e me vereis de novo? Em verdade eu vos afirmo que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Também vós agora estáis tristes e apreensivos. Este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais, ninguém tirará a vossa alegria. Então aqui nós temos a prova de que Jesus se interessa por nossas emoções. Ele conhecia o que se passava em seus corações, ou melhor, nas suas mentes. Jesus procura confortá-los, consolá-los e acalmá-los. Então Jesus ele explica que logo ele partiria pela morte na cruz, onde o mundo se alegraria e os seus se entristeceriam, mas pouco tempo depois ele estaria com eles novamente na sua ressurreição. Então Jesus começa a tratar das emoções dos seus discípulos. Ele compara os seus discípulos com os sentimentos dos seus discípulos com os sentimentos de uma mulher grávida em seu parto. O momento de parto é uma experiência dolorosa, mas depois de passar pelo parto, a experiência é maravilhosa. O momento da morte de Cristo seria algo muito doloroso, tanto para Cristo, mas principalmente para seus discípulos. Mas o que resulta da experiência dolorosa é tão maravilhoso em ambos os casos, que a alegria resultante substitui a tristeza anterior. Ele está dizendo: olha, a mulher no parto vai sofrer, é doloroso, mas quando vem o filho, ela fica tão alegre que ela esquece toda a dor. Será assim com vocês também. Vocês estarão tristes e ficarão mais tristes ainda. Então, na morte, eles ficaram reunidos no cenáculo, tristes, eles ficaram tristes,
orando, e Cristo aparece para eles. Cristo vem até eles. E a alegria deles foi enorme. Eles se esqueceram de toda a dor do passado. Eles esqueceram de tudo que tinham passado. Veja ali o final do verso 20. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. Isso é muito interessante. O que temos aqui é um princípio para nossas vidas. Jesus explica como o seu povo pode ter alegria. E o princípio é simples. Deus nos dá alegria não por substituições, mas por transformação. No caso da mulher, o mesmo bebê que lhe trouxe dor, também lhe trouxe alegria. Nada foi substituído. Aquela mulher sabia que precisava passar pela dor para chegar à alegria. Não foi, o parto dela não foi substituído. Não, eu quero uma coisa mais leve, algo menos doloroso. Não, ela passou pela dor, pelo parto. E depois de ter passado, teve a grande alegria de ter o seu bebê. Então, a tristeza dela foi transformada em alegria. É o que Jesus estava dizendo. Olha, vocês passarão por tristeza na minha partida, mas eu quero que vocês sejam alegres. Então, assim, pobrezinho de vocês, eu não vou mais morrer, tá? Não vou mais morrer, então, eu não vou mais ser torturado, não vou mais ir para a cruz. É uma substituição, né? Isso aí, ó. Não vou mais fazer isso que eu estava dizendo que eu ia fazer, porque está deixando vocês tristes, tá? Meus bebezinhos, vocês estão ficando tristes. Então eu vou fazer outra coisa, eu vou amenizar as coisas aqui. Foi isso que Jesus fez. Não substituiu nada. Ele disse: não, eu vou passar por isso, vocês vão ficar extremamente tristes, mas eu vou transformar a tristeza de vocês em alegria. Eu terei vitória e vocês terão comigo vitória. Eu vencerei a morte e vocês ficarão alegres com isso. É um princípio para as nossas vidas. Sua vinda, a vinda de Cristo não foi apenas uma troca, né? A sua vinda a Cristo, você ter vindo a Cristo, não foi apenas uma troca. Não foi apenas, eu troquei o mundo por Cristo, eu troquei as bebidas por Cristo. Não foi só isso. As drogas por Cristo, o sexo por Cristo, o dinheiro por Cristo. Não foi apenas uma troca, porque Cristo ele vale muito mais do que tudo isso. Ele é muito mais valioso do que tudo isso. Quando você veio a Cristo, sua vida foi transformada. Sua filosofia de vida foi e ainda está sendo mudada. Sua tristeza na velha vida foi transformada em alegria na nova vida. Então, se você que é um cristão e ainda vive trocando as coisas para ser feliz, provavelmente você ainda não conheceu a transformação de Cristo em sua vida. Um crente que vive trocando 6 por meia dúzia nunca será feliz. Por experiência própria, eu posso dizer que minhas lutas do passado, né, foram transformadas em bênçãos no presente. Só que eu precisei aprender a não fugir delas, a não trocar por coisas mais fáceis, a coisas mais confortáveis. Precisei enfrentá-las. Irmãos, precisamos enfrentar o parto. O resultado disso será um lindo bebê. O verso 22 mostra que a alegria pela transformação de passarmos por luta, que resulta em bênção, é uma alegria permanente. É uma alegria provinda do céu. Ela é divina. Por isso, ninguém pode tirar essa alegria de nós. Já a alegria que obtemos por trocar uma situação dolorosa por uma situação mais confortável, é uma alegria passageira. E pode ser tirada de nós a qualquer momento. Alguém melhor do que nós, alguém mais capaz do que eu pode me tirar isso. Alguém com poder pode me tirar isso. Um governo pode me tirar isso. Um grupo com mais força pode me tirar isso, e etc. Mas a alegria provida de Cristo, provida de Deus, ninguém pode tirar de nós. Ela é permanente. Wiersbe escreveu que a substituição é a forma imatura de resolver problemas. As criancinhas não fazem isso. Então nós precisamos virar homens.
eu falo homens genericamente, homens e mulheres, crescer, amadurecer. A substituição é a forma imatura de resolver os problemas. A transformação é a resolução que lança a mão da fé e da maturidade. Não se pode amadurecer emocional e espiritualmente se nós ou alguém sempre está trocando nossas lutas por situações mais confortáveis. Sempre trocando, a pessoa nunca vai crescer. Porque as lutas, as provações fazem parte do crescimento. Quando alguém, no seu trabalho, por exemplo, chega para o patrão, eu gostaria de me desenvolver na minha profissão, crescer na minha profissão. Sério? Que bom saber isso, né? O patrão responde. Então tá, daqui em diante eu vou começar dar graus de dificuldade maiores para você, de responsabilidades maiores. Não, eu quero continuar na mesma. Eu não quero grau maior no meu trabalho, dificuldade maior. Então você não quer crescer profissionalmente. Não, eu quero. Não, você não quer, você está mentindo. Se você quisesse, você aceitaria graus maiores de responsabilidade e maiores responsabilidades. Não, mas é que é muito difícil, mais responsabilidade traz também. As pessoas vão falar mais mal de mim, vão me criticar. Faz parte do parto. Então fica onde você está. Nos estudos também, não, eu não quero. Eu quero chegar aqui, mas eu não quero estudar mais. Não quero aprender mais. Nos estudos da própria palavra de Deus também. Eu não quero ir mais para frente, eu quero ficar aqui nesse nível. Então, irmãos, mesmo que não especificado no texto, esta alegria permanece porque Cristo continua sempre conosco. Porque depois da sua ascensão, Ele voltou para nós através do Espírito Santo. Constant escreveu que a alegria que aquele reencontro despertaria dentro deles permaneceria neles, apesar da perseguição que Jesus havia predito que eles enfrentariam. Então, olha que interessante. Jesus prometeu várias coisas para os discípulos. Jesus os preparou. Jesus estava lidando com as emoções deles. E quando Jesus partiu, o que aconteceu? Eles permaneceram firmes, porque eles tiveram fé nas palavras de Cristo. Eles creram no que Cristo falou para eles. Então, quando Cristo partiu, eles ficaram firmes. A perseguição veio e eles ficaram firmes com Cristo. Então Cristo faz isso para nós também, conosco. Versículos 23 e 24. E naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedirdes ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Só um minutinho aqui, irmãos, deixa eu ver aqui se eu... Acabou. Ok. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Irmãos, nós temos aqui a indicação de que Cristo voltaria espiritualmente representado pelo Espírito Santo, porque Ele não estaria mais fisicamente conosco, ou melhor, com seus discípulos daquela época, né? E por isso eles não poderiam mais lhes fazer perguntas, ou até mesmo fazer pedidos. O versículo está dizendo, olha, bem no início ali, naquele dia não me pedireis mais. Por quê? Porque Cristo não estaria com eles ali. Como é que eles iam pedir algo para alguém que não está com eles ali? Não tem como pedir mais nada. Cristo teria partido. Ele não estaria mais fisicamente com Cristo, ou melhor, com seus discípulos, né? O contexto indica que o dia em vista é o tempo em que a alegria dos discípulos seria completada.
Isso seria depois da ressurreição e ascensão de Cristo. Lucas 24, 50 a 53 diz o seguinte: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Plenos de felicidade, porque eles viram o Cristo ressurreto, que ascendeu aos céus. Eles estavam felizes. O nosso Cristo não ficou no túmulo, o nosso Cristo não ficou lá no sepulcro, Ele ressuscitou. Você pode ir no túmulo de qualquer outra pessoa desse mundo, qualquer líder nesse mundo, seja religioso ou não, os ossos dele estarão lá, o de Cristo não. Os discípulos não fariam mais perguntas a Jesus, porque ele estaria corporalmente ausente deles. Os discípulos teriam que pedir respostas às suas perguntas ao Pai, em oração e pelo Espírito Santo. E foi isso exatamente o que eles fizeram, e a igreja de Cristo continua fazendo. Atos 1, 12 a 14, diz o seguinte: então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Felipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Antes eles falavam com Jesus, pediam para Jesus as coisas. Agora Jesus não está mais corporalmente. E Jesus falou aqui, e vocês então não pedirão mais a mim, vocês pedirão ao Pai em meu nome. E depois que Jesus ressuscitou, esteve com eles um tempo, ascendeu aos céus, o que eles fizeram? Jesus disse: vão para Jerusalém, esperem lá a promessa do Espírito Santo. Em Atos 2, eles foram para Jerusalém, a cerca de 1 quilômetro do Monte das Oliveiras até o Senado, foram para lá, se reuniram. O que eles fizeram? Não temos Jesus corporalmente aqui, mas ele disse que era para nós pedir ao Pai. Então perseveravam unânimes em oração, pedindo ao Pai, conversando com Deus. Eu amo Jesus, e ele disse que é para a gente fazer isso, então eu vou fazer isso. Lembra lá no início que eu conversei? Eu amo Cristo, eu amo minha esposa, então eu vou fazer o que ela gosta, não o que eu gosto. Isso é um aviso para maridos egoístas, né? Eu amo a minha esposa e no dia das mães eu vou fazer um churrasco, mas ela não gosta de churrasco, mas é que eu gosto. Não, ela gosta de outra coisa, então eu vou fazer o que ela gosta, é o dia das mães, é para ela, eu vou me sacrificar por ela. Jesus encorajou os discípulos a pedirem ao Pai o que precisassem. Jesus fez isto prometendo que tudo que eles pedissem ao Pai, dentro da sua vontade, para o que seria em nome de Jesus. E essa atitude não deve levar um crente piedoso a pedir algo a Deus em nome de Jesus que não esteja na vontade do Pai. Então Jesus estava ensinando uma nova fase da oração. Até aqui os crentes oravam lembrando das promessas do Antigo Testamento, e os discípulos de Cristo pediam diretamente a Ele. Mas no momento da ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo, a oração dos crentes mudaria. Eles deveriam pedir no nome do Pai, no nome de Jesus, ao Pai e no poder do Espírito Santo. E a consequência da oração respondida seria a plenitude de alegria para eles. Foi o que o texto está dizendo, né? Como escreveu uma carta. A alegria do crente está relacionada às orações respondidas e ao pleno suprimento de bênçãos celestes consistentes com o propósito do Senhor para a vida do crente. E como que as minhas orações podem ser respondidas? Se eu pedir conforme a vontade do Pai. Como que eu conheço a vontade do Pai? Seguindo a agenda que Ele me deu. Aqui está a vontade dele, está na agenda. Ele deu um cronograma de vida, um cronograma para a minha vida. E que maior felicidade é andar dia a dia com Deus, e aos finais de semana, e nos meios da semana, reunir a minha felicidade com a felicidade do outro irmão, e termos comunhão juntos. Não existe algo
Nesse mundo existirá algo melhor do que isso quando formos ao céu no arrebatamento. Por enquanto isso é maravilhoso. Então, se você está triste, não troque essa sua situação difícil. Procure forças e encorajamento nas respostas às suas orações a Deus Pai, na transformação da sua situação, para que a sua alegria seja completa e permanente. Amém? Deus abençoe a sua vida.